Oi, eu sou o Felipe e você sabe muito bem do que eu tô falando. Uma meia não trocada com frequência ou pior, um tênis usado por muito tempo sem meias ou talco, um desodorante que venceu, um dia atípico de calor que você não estava preparado, aquela sapatilha da Melissa de plástico que ninguém aguenta mais você usando, tempo demais sem comer, basta bem pouco para que o ser humano comece a exalar um cheiro repulsivo. Se você é daqueles que passa mal no menor indício do aroma de bicho morto que certas pessoas suadas exalam, eu te indico ir morar na Coreia ou algum outro lugar do leste asiático. Pois é, fã de K-pop, pode ficar feliz. Hoje eu vou te explicar cientificamente por que coreanos não fedem. Ou pelo menos, boa parte deles. Mas depois de explicar por que você fede? E claro, porque se você não fede, deveria. Vem comigo. Se você acompanha esse canal faz algum tempo, eu tenho certeza de que você já sabe bem como funciona. O fóton é emitido e, dependendo do seu comprimento, nós o percebemos com uma intensidade diferente e com um tipo de cor diferente. Isso é a visão. Ou então, o ar vibra numa frequência específica e nós percebemos um som diferente. E assim, temos a audição. Mas e o olfato? Como são as unidades de cheiro? Por que um cheiro é melhor que o outro? Por que a gente fede? Como funciona o seu nariz? A verdade é que, mesmo com todo o avanço científico que temos, nós não compreendemos por completo o sistema olfativo, mas a gente já sabe o necessário. E é um pedaço disso que eu trouxe hoje para vocês. Para uma coisa ser cheirável, ela precisa ter algum nível de volatilidade, ou seja, ter uma facilidade em passar do estado líquido ou sólido ao estado gasoso. Quando o composto químico volátil evapora, ele viaja pelo ar até chegar ao seu nariz. É por isso que o olfato está diretamente ligado ao paladar. Uma das formas dessas moléculas chegarem dentro do seu nariz é através da boca, durante a mastigação de um alimento. Muitas pessoas acham que estão com impedimento no paladar por causa da ausência de gosto, quando o problema está no nariz. Imagine que seus olhos e ouvidos recebem ondas, são as suas portas sensoriais para a física. Aqui estamos tratando de outra matéria. O paladar e o olfato são suas portas para a química. Basicamente, ambos recebem os mesmos materiais e se comunicam com o chefe através de relatórios diferentes, mesmo que seus materiais de trabalho sejam parecidos. Mas sobre isso em um futuro vídeo apenas sobre o paladar. O composto químico entra pelas suas narinas e cai no epitélio olfatório. Ali, a mucosa dissolve os compostos químicos e são capturados por pequenos pelinhos nos neurônios olfatórios. A gente tem cerca de 6 milhões deles. Cada um desses neurônios fica responsável por perceber um tipo de odor, similar ao trabalho que cada cone faz com as cores dos seus olhos. A mistura do quanto esses neurônios têm os seus pelinhos estimulados geram a assinatura de cada cheiro diferente. Lembra do vermelho, verde e azul que geram um monte de cores? É tipo isso. Esses pelinhos estão cheios de receptores olfativos que ficam responsáveis por fazer a transdução de sinal, que em biologia é basicamente você pegar um estímulo e transformá-lo em outro. Aqui no caso, é transformar o cheiro em informação que, por meio de pequenas correntes elétricas, é enviada para o cérebro através de um caminho ligado ao sistema nervoso central. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais espinhas, cravos e furúnculos nessa região são tão perigosos. Essa região aqui do nariz é conectada diretamente com a parte de dentro do crânio e uma lesão aqui pode mandar as bactérias direto para o seu cérebro. Um dia você está espremendo algo no nariz, no outro está com o corpo completamente paralisado por uma infecção no cérebro. De nada, durma com isso. Mas em resumo, esse é o processo físico de como você recebe o cheiro. De qualquer forma, isso não é o bastante para entender por que coreanos não fedem. A gente precisa entender por que as pessoas, em geral, fedem. Bromidrofobia é o termo técnico para se referir a uma pessoa que tem a sua vida retraída pelo simples medo de feder. Sim, enquanto alguns levantam os braços com aquela catinga de carniça no sovaco, também chamado de hircismo, tem gente que tem fobia de feder. O que é muito doido porque cheiros não carregam um significado intrínseco. Não existe uma cor boa e uma cor má, nem um som errado e um som certo. Tudo depende do contexto.
Assim sendo, será que cheiro bom e cheiro ruim não existem, mas o contexto nos faz detestar ou gostar de certos cheiros? Em filosofia nós temos a qualia, que são as qualidades subjetivas dos nossos sentidos e experiências mentais. A gente pode concordar que isso aqui atrás é azul, mas o que garante que estamos vendo a mesma cor? O processo físico é o mesmo para mim e para você, mas o metafísico, a forma como o meu cérebro vai lidar com aquela informação, pode ser e provavelmente é bem diferente. O mesmo vale para o cheiro. Interpretar o cheiro e explicá-lo é como tentar explicar uma cor. Ou você sente ou não sente. Talvez seja culpa da nossa linguagem, que é limitada demais para transcrever e exprimir essas experiências. A gente pode concordar que chulé fede, mas talvez o cheiro que a gente está sentindo é diferente. Exemplo, acredita-se que o cheiro de um cadáver é naturalmente ruim. Boa parte das pesquisas indicam que nós somos biologicamente preparados para fugir daquilo que tem cheiro de algo que possa causar uma doença. O cheiro de fezes, por exemplo, faz a gente se afastar de dejetos que podem nos contaminar. Mas e o cheiro do nosso próprio corpo? Nem sempre o mau hálito é nocivo para o corpo. Ou o cheiro de suor, ou o chulé, ou o CC. Será que odiar o fedor corporal também não nos foi ensinado? Antes do sabonete, todo mundo andava por aí com um pregador no nariz? Será que não tinha problema feder antes da gente descobrir como não feder mais? É aqui que o negócio fica cada vez mais estranho. Como eu disse, os cheiros são processos químicos e biológicos. Então, praticamente todo fedor que vier do seu corpo não é tecnicamente do seu corpo, mas das bactérias que estão nele. Nesse exato momento você tem mais ou menos umas 100 trilhões de bactérias andando pelo seu corpo. Você é um microcosmo ambulante. Aquele bafão de bosta que todo mundo teve um dia, por exemplo, se chama halitose e pode ser causado por uma série de coisas. Problemas no pulmão, no estômago, no nariz e até sintoma de falência do fígado. Mas em geral vem das bactérias da saliva. Quando essas bactérias estão famintas demais ou foram deixadas fazendo a festa enquanto você dormia, elas começam a comer as proteínas que sobraram na sua boca. O resultado disso é que elas deixam para trás compostos voláteis de enxofre. Sim, o bafo de cocô é o cocô das bactérias que estão na sua língua. O chulé geralmente é causado pela bactéria Quietococcus sedentarius, que adora o sal que tem no suor, assim como um lugar quentinho e fechado para se reproduzir, deixando para trás aquele cheiro azedo de vinagre ou ovo podre. Assim, elas criam uma colônia no seu pé, ou então no queijo, como outra bactéria chamada Brevibacterium linens. É por isso que os dois têm um cheiro parecido. É causado pela mesma bactéria. Lembra da bromidrofobia? O termo científico para chulé é bromidrose plantar. E então nós temos o CC, termo que a Unilever popularizou na década de 40, quando eles fizeram uma mega campanha publicitária dizendo que os sabonetes da Lifebuoy eram os únicos que combatiam definitivamente o... Bem, suor e fedor eram palavras muito feias, então decidiram chamar de Body Odor, ou carinhosamente de BO. Quando a propaganda chegou aqui no Brasil, eles tiveram que adaptar, e então o radialista e publicitário Rodolfo Lima Martensen transformou o Body Odor em cheiro de corpo, e o BO virou CC. O pessoal da antiga Mesopotâmia foi o primeiro a desenvolver o sabonete com gordura de vaca e cinzas de madeira. Só que o sabonete em si fedia. A função dele era remover sujeira. A atribuição do sabonete sempre foi relacionada à limpeza e não a alterar o cheiro do seu corpo. Os perfumes também, inventados pelos egípcios, surgiram com funções religiosas, com o uso de especiarias vindas de trocas comerciais. O próprio Rodolfo Martensen deixou claro que a ideia era transformar aquele ou aquela que permitia cheiros corporais à mostra em pária, alguém atrasado. Eles queriam associar o cheiro não apenas a uma norma social, mas à saúde em si. Ter o cheiro mais evidente é uma coisa, mas a pessoa que não estivesse com o cheiro de uma fragrância industrializada deveria ser evitada. O sabonete originalmente tinha um cheiro parecido com os dos desinfetantes. E foi aí que o tiro saiu pela culatra, porque ninguém mais quis comprar o sabonete Lifebuoy.
Grandes publicitários chamaram a campanha de o maior desastre da publicidade. E o motivo era simples. O sabonete Lifebuoy deixou de ser somente um sabonete e passou a ser quase um remédio para tratar uma pestilência. Entrar em um mercado ou farmácia e pedir um Lifebuoy era um atestado de feder como alguém doente, de ser aquela pessoa repulsiva, em um país conhecido por ser asseado e onde costuma-se tomar vários banhos por dia, como o Brasil, ainda mais com o cheiro marcante e característico do Lifebuoy. Era como entrar numa farmácia e comprar Viagra. Você pode ter o benefício de um pênis ereto a noite inteira com a sua dama, mas antes tem o constrangimento da admissão de um pênis flácido, triste e moribundo. Assim, o cheiro natural do corpo foi transformado em algo detestável, horrível, e desde então, nós fazemos qualquer coisa para nos livrarmos desse cheiro de corpo e substituí-lo pelo cheiro de compostos químicos voláteis produzidos de forma industrializada por megacorporações multibilionárias tipo a Unilever. Até hoje, os sabonetes da Lifebuoy tentam passar essa imagem mais de remédio e proteção do que meramente higiene pessoal. Mas isso aqui não é uma defesa do fedor. Eu não vou militar pra gente voltar a uma época em que não se eliminava o cheiro corporal. Eu admito que eu sou um consumista do cheiro bom. Eu adoro ficar espirrando bom ar pela casa aleatoriamente durante o dia. E é isso que fez eu me perguntar, como é que um recipiente desse tem cheiro dentro? Como se faz um cheiro artificial? A gente consegue produzir fótons de maneira artificial e gerar uma imagem. E a gente consegue reproduzir vibrações no ar e gerar sons. Mas quando se trata do olfato, estamos tratando da matéria em si. Tem uma reação química acontecendo. E também, como se mede um cheiro? Existe uma unidade de cheiro? No futuro, os filmes vão reproduzir o cheiro do ambiente como temos o 3D e o som 7.1 Surround. Vamos falar sobre os cheiros digitais. Parece coisa de outro mundo, mas não é. Você provavelmente recebe cheiros artificiais o tempo todo. Naquele chiclete de menta, naquele batom com cheiro de morango, naquele amaciante de lavanda. As indústrias estão sempre tentando reproduzir a sensação do cheiro, como fazemos com todos os outros sentidos. Imagina no futuro, quando a gente for ao cinema e conseguir sentir o cheiro de um filme. Mas será que isso é coisa do futuro? Foi na década de 50 que Hans Laub inventou o Smell-O-Vision. O aparelho foi usado somente na exibição do filme Scent of Mystery, ou Cheiro de Mistério, o primeiro filme da história a não ser em 3D ou cadeira vibratória, mas o primeiro filme a usar o cheiro como parte da narrativa. Por exemplo, a presença do assassino era marcada pelo cheiro de tabaco. Então, sempre que o vilão estava por perto, esse era o cheiro que o público sentia. O filme exibiu aos espectadores o cheiro de pólvora, vinho, gasolina, brisa do mar, pêssegos, madeira e muitos outros. Imagina o tanto de possibilidades de entretenimento que podem vir disso. Mas nem tudo eram flores, né? Porque apesar de revolucionária, a tecnologia mais atrapalhava a experiência do filme do que ajudava. A máquina fazia um barulho toda vez que ia soltar o cheiro, mas principalmente era impossível controlar o comportamento de uma partícula volátil. Então, era comum que o cheiro chegasse nos espectadores muitos minutos depois que a cena em questão já tinha acontecido. Você estava vendo um detetive entrando num apartamento e sentiu o cheiro de uva da garrafa de vinho que quebrou há pelo menos uns 15 minutos atrás. Por isso a vida do Smell-O-Vision foi tão curta. Scent of Mystery foi o único filme da história a usar a tecnologia. Desde então, várias outras empresas tentaram reproduzir a ideia. Só que a parte mais interessante é pensar de modo inverso. Para você fazer uma máquina colocar o cheiro para fora, você precisa colocar informação para dentro. Como você reconhece e explica para uma máquina o que é o cheiro? Você já parou para pensar como funciona o controle de odores? Como a gente confirma que cada frasco de Dolce & Gabbana carrega o mesmo cheiro? A gente coloca um indivíduo para ficar cheirando frasquinho por frasquinho? Desde a década de 80 tem aumentado as pesquisas na tentativa de criar um aparato tecnológico capaz de reconhecer cheiros. Isso quer dizer receber a informação do cheiro e ser capaz de comparar, medir, quantificar, armazenar em categorias, geralmente não para o entretenimento do público, como foi o caso do Scent of Mystery, mas para as indústrias mesmo.
É importante saber o quanto de um composto químico está diluído no ar sem ter que colocar alguém para ficar cheirando as coisas por aí. O cheiro, por vir de um material em estado gasoso, é medido como ppb, ou partes por bilhão, indicando o quanto do composto químico está diluído no ar. E o aparelho usado para fazer a medição, como não poderia deixar de ser, se chama olfatômetro. É o mais próximo que conseguimos chegar de um aparelho assim. Mas ainda assim, medir por partes por bilhão não é o melhor que temos. Se quiser algo mais específico, você pode usar a unidade Olf. Um Olf é o odor gerado por um ser humano com uma área da pele amostra equivalente a 1,8 metros quadrados, sentado em um ambiente de clima controlado com a higiene equivalente a 5 banhos por semana. Imaginando um cenário controlado, essa é a medida de cheiro que um ser humano exalaria, o que ia influenciar na qualidade do ar dentro da sala, e para isso usamos outra medida, o decibel. Uma sala onde é emitido um Olf tem a qualidade do ar medida em 1 decibel. Eu sei que é complicado, mas é o que tem para hoje. E ainda assim, qualquer forma de medida em algum momento vai precisar do auxílio de um nariz humano, porque uma coisa é reconhecer a presença de cheiro, outra muito diferente é interpretá-lo. Os cheiros artificiais, por exemplo, através de um processo chamado cromatografia gasosa, você consegue enfileirar as moléculas que fazem um cheiro e depois, com outro processo chamado espectroscopia, você identifica cada uma. Então, é só sintetizar essas moléculas em laboratório através de óleos. Assim, você consegue o cheiro para exibir no seu filme ou para colocar para dentro de um aerosol caro pra caramba para tentar cheirar igual aquela celebridade que você admira. Um problema que os coreanos não devem passar tanto. Se você viajar para a Coreia do Sul, é possível que tenha certa dificuldade de encontrar desodorantes. Fora dos grandes centros, é simplesmente impossível encontrar um Rexona. É simples, onde não tem demanda, tem pouca oferta. E lá na Coreia, as pessoas não costumam usar desodorantes. Não porque não são higiênicas, como a campanha do CC te convenceu, mas porque não precisam. O sovaco dos coreanos não fede, e o segredo tá nas orelhas. O gene é basicamente uma sequência específica do seu DNA que diz: olha, o pai dele tem diabetes, então vamos fazer o diabetes, pô. Desculpa. É o instrumento da hereditariedade. Os genes alelos são os que vão determinar características biológicas e estão nos cromossomos homólogos, ou seja, eles vêm em pares, um pedaço do pai e outro da mãe. Foi Gregor Mendel quem propôs as leis da dominância e da segregação, onde os genes alelos são separados entre dominantes e recessivos. Os dominantes, ou seja, genes que conseguem expressar uma característica biológica sozinho, são representados por letras maiúsculas. Os recessivos, que são os que conseguem expressar uma característica biológica apenas junto de seu par, são representados por letras minúsculas. A calvície, por exemplo, é causada por um gene dominante. Existe um gene específico no seu DNA que vai definir a textura da cera do seu ouvido. É sério. O corpo humano é montado de forma tão específica assim. A maior parte das pessoas tem o gene que faz o seu ouvido produzir a cera mais molhada. Porém, algumas pessoas possuem o gene recessivo ABCC11, que faz o seu ouvido produzir a cera seca, além de ser um problemão para a indústria dos desodorantes. Existem dois tipos de glândulas sudoríparas, ou seja, os pedaços do seu corpo responsáveis por colocar o suor para fora. Você tem glândulas écrinas e apócrinas. As glândulas écrinas estão espalhadas por todo o seu corpo e secretam o suor por toda a extensão da pele, se concentrando mais na palma da mão e na sola do pé. A função do suor é refrigerar o seu corpo e manter a temperatura estável. Mas esse líquido, apesar de não ter cheiro, é um banquete para várias bactérias. E então temos as glândulas apócrinas, que são ativadas só depois da puberdade. Elas estão em maior parte nas regiões anais e genitais, mas também nas axilas. É essa secreção presente nesse suor que vai atrair as bactérias que vão montar uma colônia no seu sovaco, fazendo parecer que você está carregando o cadáver de um morcego embaixo do braço. Então, é o gene ABCC11 que faz o sovaco dos coreanos e coreanas não serem capazes de produzirem pelas glândulas sudoríparas
as proteínas das quais as bactérias que causam o CC se alimentar. O professor Gavin Thomas afirma que o cheiro era parte importante na escolha de parceiros sexuais no início da humanidade e que o cheiro corporal trazer consigo uma conotação negativa é bem recente. Como eu disse, cheiros não carregam informação de juízo consigo, é a gente que faz a associação do cheiro com algo e assim evitamos ou queremos mais. É possível que os primeiros com perfil fenotipicamente asiático tenham se utilizado do cheiro, ou melhor, da ausência dele, para escolher os seus parceiros e parceiras. Não existe nenhum estudo que aponte um caminho de como esse gene teve a sua origem ou de como ele se perpetuou, mas essa é uma das possibilidades. O asiático vai suar e o asiático vai atrair uma colônia de bactérias para as axilas. Todo ser humano tem a sua própria, mas o precursor do fedor não vai estar ali. O mesmo vale para chineses, norte-coreanos, japoneses, mongóis e, bem, 2% dos ingleses e 4% dos africanos. Não há dados sobre a população brasileira, mas não encontraram essa mutação em nossos irmãos colombianos e venezuelanos, o que é um sinal de que por aqui a gente vai continuar fedendo por muito tempo. Então, coreano ou não, se você deu sorte no sovaco, quer dizer que vale pro resto. Vai lá e toma um banhozinho, lava entre os dedinhos dos pés, escova o dente, passa um fio dental e não cuspa na boca de gatos. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Não se esqueça que aqui na descrição tem um link para todos os meus livros e para o meu canal novo. Se inscreve lá, não perde que tá saindo vídeo quase todo dia. Em breve, posso garantir que vai ter vídeo todo dia. Aqui eu tô um pouco atrasado, eu sei, porque eu pesquiso muito para fazer os vídeos e tô um pouco atolado em outros projetos que vocês vão saber em breve, ok? Mas de qualquer forma, conteúdo é o que não tá faltando, entendeu? Então vai lá, se inscreve. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui.